Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Golaço de ofertas na Gazin e tem milhares de produtos em até 12 vezes sem entrada no carnê. Smart TV TCL 65 polegadas, 12 de 357,90. Smart TV AOC 43 polegadas Roku, 12 de 139,90. Motorola Moto G06 256 GB, 12 de 87,49. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, 12 de 236,90. E ainda roupeiro Panam Olivia, só 15 de 199,90. Vem pra Gazin e entre pro time que economiza. Guarda da massa do Kinfuku Supermercados. Tudo o que você precisa para uma refeição deliciosa com economia. Pão francês o quilo, R$ 14,90. Pão de queijo o quilo, R$ 34,90. Pizza sadia 460 gramas, R$ 17,99. Presunto Excelência o quilo cozido, R$ 23,90. Margarina Delícia 500 gramas com sal e creme de leite, R$ 7,99. Suco Hugo Pietro Tradicional, 1 litro, 350 ml. Uva tinto integral vidro, R$ 15,90. Kinfuku Supermercados. Tudo por você. Fecha mês com o novo Corolla Cross no MT Cap. Dia 31 para fechar o mês, o MT Cap vai sortear o novo Corolla Cross no prêmio principal e R$50 mil no Bateu na Trave. Nesta edição, quem ficar por uma bola no prêmio principal concorre a R$50 mil. No prêmio principal tem o novo Corolla Cross e R$50 mil no Bateu na Trave. Ainda tem Honda Start no primeiro, Honda Start no segundo e 30 prêmios de R$1.000. No principal tem o novo Corolla Cross e R$50 mil no Bateu na Trave. MT Cap, 1 por 10 ou 3 por 20. Olá, estamos com a programação da TV Nativa no ar e mais uma edição do programa Além do Fato começando agora, ao vivo pela TV Nativa canal 7.1 e também através das redes sociais da TV Nativa pelas plataformas digitais. No programa de hoje, a gente vai falar sobre aquilo que não passa despercebido nos últimos dias em Alta Floresta, que são os Jogos Escolares. Por 4 dias, Alta Floresta se tornou a capital do esporte. Concentramos aqui atividades regionais que nada mais se configura do que, a não ser, né, uma etapa regional que é classificatória para o estadual mato-grossense dos Jogos Escolares. Então, as atenções se voltaram para a Alta Floresta e a movimentação nas ruas desta cidade, no setor gastronômico, também na rede de hotelaria, por conta da estadia aqui das delegações dos atletas vindos de outro município, foi notório, né? Todo mundo percebeu. E a gente vai trazer essa como uma das pautas positivas. Tem esporte hoje no programa Além do Fato, viu? E tem também aliás, eu diria que até 2 denúncias. Vamos falar sobre o plano diretor do município de Alta Floresta. O atraso na discussão do plano gera conflitos entre moradores, conflitos até de interesses e atividades econômicas. Você vai conhecer a realidade de moradores que residem em chácaras
próximo ao perímetro urbano atingidas e com plantações afetadas pela aplicação de agrotóxico. Os moradores denunciam prejuízos e a gente reacende a discussão em torno do Código de Postura e a necessidade de se discutir temas como zoneamento urbano, expansão territorial de forma ordenada, organizada. Isso tudo se dá por meio de um plano diretor que, no caso de Alta Floresta, está atrasadíssimo. Por conta de detalhes um tanto quanto apolíticos, o plano sempre é evitado pela classe política. E com isso, as atividades entram em conflitos, a gente acaba assistindo cenas como esta aí. E você não pode perder também denúncia na educação e nos bastidores do poder público. Aliás, placas solares que deveriam já estar instaladas e funcionando para economizar recursos públicos são encontrados por vereadores em abandono e totalmente vulnerável, inclusive a crimes, por conta da falta de segurança no local. É assunto para logo mais. O Além do Fato está no ar. Josias Gomes, boa tarde. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, amigos telespectadores, meus claros. Tenham todos uma quarta-feira maravilhosa. Dani Bueno também nos ajuda na bancada do Além do Fato e passa a compor agora, eu diria que a bancada mais inteligente da televisão do Norte do Mato Grosso, o mais ácido da turma. Dani Bueno, bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pegou pessoal. o apelido ácido aí. Que nós temos nós temos aqui o analista, né? O ponderado, prazer, e o ácido. São os pontos de equilíbrio, né? Graças a Deus, que bom. Pontos de vista. Mas é muito bom, a crítica faz parte. Dani Bueno, que seja um programa maravilhoso. Bom, desejo a todos um programa que vai trazer muitas revelações hoje e só peço que vocês fiquem até o final porque realmente são situações gravíssimas que estão aí retornando à nossa pauta e que precisam, sim, ser muito bem analisadas por toda a população de Alta Floresta. Vamos pingar fogo no Além do Fato? Para você já ficar por dentro do que será discutido primeiro aqui no nosso programa, lembrando que a qualquer momento nós poderemos ter a entrada ao vivo de Daiane Carvalho sobre aquela situação que a gente já tratou aqui no Além do Fato na última segunda-feira. A obra que foi paralisada semana passada na NT 208, no trecho de Carlinda até o Rio Teres Pires. Hoje tem reunião, já está presente o prefeito da cidade de Carlinda, pastor Fernando, também representantes da Câmara Municipal e produtores, moradores em geral, das comunidades rurais ali no interior de Carlinda, em um ato de protesto e ao mesmo tempo de articulação política para ver o que é possível se fazer para tentar sair desse marasmo e fazer com que esta obra não perca tempo, já que a seca começou. Ela enterrou numa disputa na justiça entre duas empreiteiras que disputam o direito de executar o serviço. A segunda chegou a iniciar o trabalho semana passada, mas teve que suspender as atividades. A gente volta a falar desse tema daqui a pouquinho. E para pingar fogo e iniciar, o pontapé inicial do nosso Além do Fato mostra revelações nos bastidores do almoxerifado da Prefeitura Municipal. Em jogo, mais de 7,5 milhões de reais. Placas solares abandonadas, o flagrante é de uma comitiva de vereadores que esteve por lá. Veja. Olha só, pessoal, aqui ó, são mais de 7 milhões parados. São mais de 1.500 placas que estão paradas aqui na Secretaria de Infraestrutura desde setembro do ano passado, que até agora não geraram nada de energia. Vocês devem ter acompanhado um vídeo que eu postei explicando essa situação da energia solar. Se você não acompanhou, volte os vídeos e veja para você ficar mais informado. Ó, Luciano, aqui já tem material aberto, provavelmente cortaram esse fio, não sei se estão usando para outra finalidade, o que é ilegal, né? Porque isso aqui, a finalidade disso é ser instalado num local só, porque é uma adesão da ATA. Essas caixas aqui estão todas abertas, questão de, não sei se estão montando em outro local, mas igual eu já disse já, desvio de finalidade, né? A gente percebe que tem uma parte aberta do muro aqui também. Material aberto, isso aqui tudo é aberto, tá? Chegamos agora aqui, ó, tudo aberto. Esse material aqui, um rolamento, não sei o que é isso aqui. Materiais caríssimos, né? Caríssimo mesmo, até porque é uma obra de 7,5 milhões, olha só. E aqui uma coisa que nos preocupa é que aqui não tem segurança, não tem câmeras, ali o muro é aberto. E nós já vemos já que, não sei se para teste ou o que é, mas já tem fio cortado, já tem caixa aberta.
E o pior ainda é que o seguinte, isso aqui poderia estar gerando quase 200 mil reais de economia para o município. E não está gerando, sabe por quê? Porque está tudo parado. Evidentemente que vamos encaminhar isso aí às esferas, né, que faz o trabalho de investigação, o Ministério Público, nós temos também a questão do GAECO, para providência, porque não estamos tendo resposta da administração em relação aí à implantação dessa usina aqui, que foi adquirida aí por 10 milhões, já se pagou 7 milhões e meio, e nós queremos resposta efetiva do senhor prefeito Chico Gamba da implantação e do funcionamento dessa usina de energia solar aqui no nosso município. Os 3 vereadores têm formado uma tríplice aliança ali de enfrentamento direto, né? E fazendo uma oposição, ao que se parece, mais contundente e de aspecto até, eu diria que técnico, frente a tudo aquilo que a gente já viu entre os pares na Câmara Municipal de Vereadores. Agora, a preocupação, eu faço aqui uma correção, mais de 7 milhões e não 7 milhões e meio, como eu tinha mencionado. Faz parte de um bojo que trouxe no seu teor uma denúncia seríssima dias atrás, gravado pelo próprio vereador Darlan, onde ele denunciava essa situação com possibilidade até de aditivo para uma empresa que não fez a instalação e agora está mudando a regra do jogo com o jogo, no meio do jogo, Dani Bueno. É uma série de denúncias, né, no âmbito aí da lei orgânica do município, que precisam ser, sim, escrutinadas por todos os vereadores, porque não pode passar batido algo que já transborda os muros, né, da legalidade. E a Câmara é a principal responsável por reter toda e qualquer ação de ordem irregular, ilegal e até mesmo escandalosa, né, advinda aí do município. Nós temos aqui em mão o requerimento que foi proposto pelos 3 vereadores, Darlan, o Luciano e o Dida Pires, né? Luciano Silva, o Darlan de Carvalho e o Dida Pires. E é o requerimento para abertura da CPI. CPI na Câmara? A CPI da Câmara para apurar todas essas listas de denúncias, certo? Que vai desde transporte escolar, irregularidades no procedimento administrativo, tudo em torno da Secretaria de Educação. Isso só em torno da Secretaria de Educação. Atinge em cheio a Secretaria de Educação. Essas placas solares, né? E recentemente, essa semana, nós trouxemos aí a questão da escola, que os vereadores nem tinham conhecimento daquela escola, praticamente lá, com 13 meses de atraso na sua entrega. Nenhum dos vereadores que eu consultei tinha conhecimento do montante que estava sendo investido naquela escola, né? A princípio 4 milhões e meio, já com aditivos passou para 5 milhões e 400, 5 milhões e 440 mil reais, sem a entrega do que foi proposto. Então, o que resta agora, diante do vídeo bombástico que eles, né, proporcionaram para a população ontem no pátio da prefeitura lá, onde deveriam estar muito mais protegidos, né? Mais bem protegidos, né? Talvez em um ali não é bem o pátio da prefeitura, né? Ele é o almoxerifado da prefeitura, né? Aquela região. E a gente percebe, você tocou numa ferida aí, que tem uma preocupação muito grande, porque na imagem, se o Caio puder voltar algumas delas para a gente, é nítido que além do flagrante dos parlamentares, a gente tem uma condição de produtos caríssimos expostos a possibilidade de furtos, de crimes, porque não tem muro, não é cercada a área e indícios, inclusive, Josias Gomes, de que isso já tenha começado a acontecer, porque eles mostram ali, entre os materiais, algumas caixas já abertas e alguns itens que já estão, inclusive, faltando. Falta de zelo mesmo no cuidado com aquilo que é um patrimônio que nem deveria estar ali mais. Lembra daquele chavão? Macacos me mordam. Claro que eu lembro. Pois é, a expressão é essa. Macacos me mordam. Eu fico imaginando o seguinte, né? Com tanta deficiência que nós já temos, que é fato, é notório, no setor da educação, acontecer um fato como esse é lamentável. Lamentável mesmo. E eu lamento mais ainda que eu estou vendo ali 3 vereadores apenas. Somente 3, sendo que nós temos 15 vereadores. Cadê os demais? Estão fazendo o quê, senhores vereadores?
Os senhores ganham muitíssimo bem para fiscalizar essas aberrações. Não tem justificativa para mim, né? Qual é a justificativa que o vereador poderia me dar agora, por exemplo? O que o senhor faz na Câmara Municipal? O Legislativo é para isso. O Legislativo é para fiscalizar, elaborar as leis, né? E principalmente fiscalizar. Porque elaborar leis, passa lá para o secretário vai lá, escreve, papapá, o vereador só vai lá, dá uma lida superficial e apresenta lá, né, no projeto, numa reunião de pauta e etc. Aí, o papel principal do vereador, na minha opinião, que é fiscalizar, ele deixa a desejar. É lamentável. Seria interessante a gente saber a opinião, né, dos demais vereadores com relação a esse assunto. Eu, particularmente, gostaria muito de saber o que pensa, e aí eu vou isentar aqui, não numa situação de isentar a responsabilidade, mas de isentar pelo fato deles já terem cumprido, aparentemente, fazendo esta frente na fiscalização, os vereadores Darli Luciano, os vereadores, que é o Luciano Silva, como nós o conhecemos, o Darlan Carvalho e o Dida Pires. Mas ainda restam 12. O que tem a dizer sobre estas imagens, sobre estas cenas, os demais parlamentares? A bancada do Republicanos, que é a bancada, a maior bancada dentro da Câmara Municipal, e reúne o presidente da Câmara, Francisco Ailton, tem o vereador Naldo, tem a vereadora Leonice, tem o vereador Chicão. O que tem a dizer a bancada do União Brasil, que igualmente é também a maior bancada e possui 4 vereadores no parlamento? Se eu esquecer algum nome, eu peço aos meus colegas aqui que me lembrem, mas vamos lá: vereador Marcos Menin, vereadora Elisa Gomes, vereador Bernardo Patrício e o vereador, o servidor lá, o Adelso, servidor. São os 4 parlamentares do União Brasil. Já foram 8, quer dizer, ainda faltam 4. Quem seriam os outros parlamentares? Me ajuda aí. O vereador Tucci, vereador Douglas. Ailton. O Ailton já falei, né? Menin. Vereador Douglas, já falei também, da bancada do União Brasil. Sim. Da União Brasil, Menin, Elisa, o Adelso e... Quem foi o outro que eu falei? A Elisa Gomes? Isso. Tá faltando aí o Douglas, tá faltando aí o Claudinei, professor Nilson. Quer dizer, não sei se eu me esqueci de algum parlamentar aí, mas o vereador Oslen Dias, o Tucci. O que vocês têm a dizer sobre isso? Por que do silêncio? E a pergunta que não quer calar: quanto custa o silêncio dos outros parlamentares? E se não custa, por que do silêncio? É a pergunta que a gente fica aqui a pensar. Porque a gente deve ter, por parte desses parlamentares, a opinião, correto? Inclusive, ela pode ser: olha, não acho que está errado. E está tudo bem. Opinião a gente tem que respeitar. Agora, o silêncio... Posicionamento, daqueles, né? Não ter posicionamento. concreto. O silêncio daqueles que são pagos para falar. Quanto custa esse silêncio? Dani Bueno. Olha, diante de tudo isso, o que esperar, né, da Câmara Municipal é o que a população de Alta Floresta está se perguntando. Aliás, o que esperar dos demais vereadores? Não há mais espaços para tamanha omissão. O povo está assistindo diariamente uma lista, um festival de denúncias. Aí, quando não vem dos próprios vereadores, vem do povo, relacionados a uma pasta, até um momento específica aí, que parece que alguns vereadores sentaram em cima e não estão querendo enxergar o que está acontecendo. Até quando a população vai ter que amargar essa falta de visão? Não dá mais para empurrar com a barriga essas situações. Isso está calamitoso. E ficar em cima do muro numa hora dessa pode custar caro para vocês, vereadores. Muito caro. E é um tiro no pé que vira uma sangria que nunca vai... que acaba resultando no pior de todos os tipos de julgamentos para quem tem carreira política. Eu ia falar, mas o Josias pediu a palavra? Só concluindo. Que é o de serem considerados traidores do voto que vocês receberam. E não há, numa hora dessas, como vocês negociarem a esperança da população. A esperança daqueles que depositaram confiança em você, que vocês fariam um mandato probo.
Sem passar... Pesado, mas necessário. Sem passar a carroça na frente dos bois. Hoje eu estou... Claro, cheio de jargão. Parafraseando, né? Cheio, né? Sem passar a carroça na frente dos bois, eu diria o seguinte. O maior problema que nós temos, o maior descaso que nós temos, inclusive é o assunto, né? É o assunto, eu já estou adiantando aqui, é o plano diretor. É um absurdo uma cidade com 50 anos, como Alta Floresta, uma cidade riquíssima em todos os sentidos, todos os sentidos mesmo, não nos falta nada. Não nos falta nada. Alta Floresta é um potencial. Tem toda a condição. Tem toda a condição. Com certeza. E não tem um plano diretor. É um absurdo. Um absurdo. Gente, nós precisamos acordar para a realidade. A Alta Floresta não é mais uma corrutela. Pode parecer que não tem relação o que você fala de plano diretor com o assunto em questão aqui, mas talvez a ferida que incomode e que torna o parlamento e a política como um todo ineficiente em Alta Floresta seja a mesma que está originando lá essa inércia diante do plano diretor. Talvez pelo mesmo motivo é que pautas como essa das placas solares não avançam no sentido de zelo com a coisa pública, de cuidado. Gente, sinceramente, olha essas imagens e onde estão essas placas solares. Perdidamente num almoxarifado, aparentemente num lugar ermo, num local desprotegido, e a gente está falando de 7 milhões já pagos para uma empresa que agora muda a regra do jogo, não implanta a energia solar e quer fazer um procedimento mais puxado para o lado daquilo que já se esperava antes, o que muda também valores. E o vereador Darlan Carvalho já tinha denunciado dias atrás o risco que nós temos de, não satisfeitos com o valor já pago, eles queiram agora um aditivo para poder fazer a instalação destas placas. Quer dizer, isso é não só desvio de finalidade, a gente tem um risco muito grande aí de outras questões também correlacionadas que precisam ser suficientes para provocar um Ministério Público da vida, para que algo seja feito, para que o erário público não seja tratado com tamanha irresponsabilidade. E aí eu faço lembrar aqui o seguinte, nós não estamos jogando a culpa, e nem poderíamos fazer isso, seria uma insanidade da parte do Josias, da minha parte, da parte do Dani Bueno, nos vereadores. A gente precisa separar o trigo do joio e delegar a devida função que foi eleita pelo voto público. De quem é a responsabilidade por estas imagens? Do governo municipal, representado pela figura central do prefeito Chico Gamba. Essa responsabilidade, ela pode até solidariamente ser transferida para os parlamentares. Nós podemos até aqui, de certa forma, cobrar, mas o zelo com a coisa pública, gerir a coisa pública, os recursos e a responsabilidade direta de ter colocado ali esse material e de não estar oferecendo os cuidados, ela é do governo municipal. O que a gente cobra aqui, em termos da vereança, é o silêncio. É o silêncio. Não é o ato de fazer, de executar nada. Inércia, o vereador não faz nada. Ele não faz nada, mas ele fala, ele fiscaliza. E se ele não fiscaliza, ele tem que apresentar uma justificativa. Se eu não fui, não faço frente com esses 3 parlamentares, é porque eu não concordo com a maneira de trabalhar do vereador Luciano Silva, do vereador Darlan e do vereador Dida. Gostaria de não me misturar. Ótimo, então faça sozinho, mas qual é a sua frente de enfrentamento? Ou então, pelo menos, manifeste. Eu não quero fazer enfrentamento porque eu não acho que está errado. Está tudo certo também. Agora, a população, para que ela seja representada por um vereador ou vereadora, ela precisa e tem o direito de saber qual é o posicionamento desse vereador diante das pautas, inclusive aquelas mais ácidas, Dani Bueno. Eu diria um pouquinho mais, Oliveira, sobre essa questão. Eu já falei aqui e vou repetir. Escolha para quem você vai atribuir o seu voto. A arma do brasileiro é o voto, certo? Então, na hora de votar, você tem que ter a mão na consciência. Está chegando novas eleições aí, está vindo mais umas eleições. Não é para vereador, mas é a mesma coisa. Não é para vereador, mas é a mesma coisa. Olha a responsabilidade na hora de você depositar o seu voto. O brasileiro precisa aprender a votar, a escolher os seus representantes. O vereador que você votou, ele não está entregando aquilo que você gostaria, então não vote mais nele, não reeleja ele.
Aí você que gosta de... Você usou o termo, né, jargão, né? Jargão. Você usou outro termo aqui, mas você que gosta de ditado popular, eu faço lembrar um ditado que está muito recorrente hoje, principalmente na era dos coaches, né? Pior do que a inércia dos ruins é o silêncio dos bons, Dani Bueno. O silêncio dos bons. Pois é, a questão toda é que essa CPI, ela tem o nascimento no âmbito da lei orgânica do município, né? E como você falou, essa inércia da Câmara e esses desmandos do Executivo acabam, sim, refletindo até mesmo lá no plano diretor. Então, o que falta é o seguinte, nós temos já o requerimento da CPI, nós, que eu digo, a Câmara, né, em nome dos 3 vereadores aí, que são 3 que são os únicos até o momento que estão de fato aí fazendo jus aos votos que receberam diante dessas denúncias, certo? E que são necessários 5 assinaturas. Lembra que logo, eu acho que a semana passada, nós falamos sobre esse mesmo assunto, nós estamos trazendo ele de volta devido ao vídeo que foi exposto pelos vereadores ontem. Mas o que acontece? Na semana passada existiam 4 assinaturas, esses 3 nomes e mais um que estava na manga. Acontece o quê? Hoje voltaram a ter apenas 3 assinaturas. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, né? Algo de podre não está bem no reino aqui da Dinamarca. Nós precisamos rever aí, e a população precisa ter a sua parcela de participação. Está na hora de ir à Câmara Municipal, está na hora de olhar no olho do seu vereador, porque senão nada vai acontecer. Quando eles sentam lá e vem o plenário vazio, eles se sentem à vontade para ficar confortáveis e sem posicionamento e sem postura. Agora, essa CPI, ela é necessária porque essa se CPI não tem nada relação, de errado... Essa CPI, ela tem relação. Aqueles que estão sendo acusados não devem temer. Não, com certeza, quem não deve não ter. Mas essa CPI tem relação também com relação a essa denúncia das placas solares? Tem toda a relação. As placas solares é uma das listas... Das irregularidades apontadas pelos parlamentares. Eu vou dar uma lida rápida aqui, ó. Refere-se a contratação, execução e eventuais sobrepreços relacionados às salas modulares. Lembra também aquele assunto das salas modulares que foram superfaturadas, há indícios de superfaturamento, aliás, na rede municipal de ensino. Denúncias que também foram formalizadas pelo próprio Conselho Municipal de Educação, que aponta os indícios de ilegalidade, abuso de poder, interferência na autonomia do órgão colegiado, desvio de finalidade administrativa e violação aos princípios da administração pública. Terceiro, a gestão do transporte escolar, incluindo a análise dos gastos com combustíveis e manutenção da frota, diante de indícios de elevação significativa de despesas nos exercícios 2024 e 2025, bem como a verificação de regularidade e economicidade e eficiência desses gastos. Quarto, processo seletivo de gestão escolar número 001/2025, diante de indícios de irregularidades no procedimento administrativo, especialmente quanto à possível ausência de publicação oficial dos atos inerentes ao certame, em afronta à Lei Municipal 2.860 de 2023, bem como aos princípios constitucionais da publicidade, transparência, legalidade, impessoalidade e moralidade. Aquele negócio de eles ficarem pedindo requerimentos e nunca serem respondidos. E a verificação, quinto, a verificação da regularidade de atos praticados pela Secretaria Municipal de Educação no âmbito da gestão administrativa, financeira, pedagógica, incluindo eventual omissão de informações públicas, descumprimento de normas legais e possíveis atos lesivos ao interesse público e a correção aplicada aos recursos públicos na educação. Tá? E aí tem toda é extensa, um documento extenso, o Dani, por óbvio, não fará a leitura total. São 6 páginas. Das páginas, do quantitativo das páginas, mas é algo sério, gente. Eu não me recordo
de um pedido sério de CPI contra um governo no município de Alta Floresta tão cedo na nossa história. Pode até ter havido, mas eu confesso que 20 anos de jornalismo aqui eu não me lembro de estarmos tão próximos da instalação de uma CPI, uma instauração de uma CPI dentro da Câmara. Já se começa a falar sobre esse tema e, logicamente, que o debate é que enriquece o conhecimento da população. Por isso que a população não pode abrir mão de acompanhar a sessão, de acompanhar a conduta dos seus parlamentares, de querer saber o que está acontecendo no município e não lembrar da cidade só de 4 em 4 anos. Só na hora de depositar o seu voto, né? Eu quero a sua participação, tenho certeza que não só eu, Dani Bueno, Josias Gomes também adorariam saber a sua opinião em relação aos assuntos que são comentados aqui. Se você quer participar, entre agora mesmo nas nossas redes sociais, nós estamos no YouTube e no Facebook ao vivo, já tem gente lá no nosso Facebook, por exemplo, né, Elias? Dando uma boa tarde pra gente aqui, obrigado. Daqui a pouquinho a gente dá uma passeada nas redes sociais, dá uma olhada também na sua opinião por lá. E o WhatsApp que vai aparecer embaixo no rodapé do seu televisor serve como ponto de encontro da sua opinião e da opinião de todos que estão acompanhando, independente da plataforma. Se você nos assiste pela Record, pelo YouTube ou pelo Facebook, esse também é um recurso disponível a todos. Mande sua mensagem no WhatsApp 98400 1712. Vamos virar a página? Vamos para o plano diretor, que eu sei que você está se coçando aí, já que você tocou no assunto. Eu só queria incrementar aqui por favor, o convite que você acabou de fazer, Oliveira. É muito prazeroso para nós ter essa interação com você. Certeza, certo? certeza. É quem faz. Ontem nós tivemos e foi muito gostoso, foi muito bom. É muito bom. Muito bom. Quando o público participa, as pessoas participam, fica muito mais gostoso. Por quê? Nós estamos aqui para isso, né? O jornalismo, a TV nativa e toda a sua grade de programação existe pelo fato de ter uma grande audiência. E nós queremos, claro, sim, a participação sua aqui no programa Além do Fato. Não somos os donos da razão, então nossa opinião não deve prevalecer. A gente preparou uma reportagem especial sobre essa questão para embalar o plano diretor na discussão aqui da nossa bancada. Essa reportagem mostra algo grave que aconteceu e que é denunciado por moradores de um setor de chácaras esta semana em Alta Floresta. A aplicação de agrotóxico de uma propriedade rural atingiu pelo menos 10 chácaras e afetou plantação de pomares e hortaliças. São aqueles conflitos que eu falava para você, devido à falta de um código de postura, de um padrão a ser seguido, devido à falta de discutir o zoneamento urbano e rural, onde se dão os limites, o que tem que ser feito, qual é a atividade que pode ser tocada perto de outra atividade. Isso não acontece só no campo. Eu cito aqui situações que até dias atrás nos perseguiam em uma única rua, no centro de Alta Floresta. Eu posso até citá-la para você, hoje o cenário já não corresponde mais a essa realidade, graças a Deus avançamos, mas a Rua F, onde nós tínhamos loja de agrotóxico próximo a restaurante, onde nós tínhamos oficina do lado de um hospital, onde nós tínhamos prostíbulo em frente a uma capela mortuária. Igreja? Igreja, parede meia com prostíbulo. Exato. De frente com uma brinquedoteca. Então, assim, a gente tinha tanta confusão, né? que não dava para acreditar. E a igreja perdeu. Pois é, e a igreja perdeu. A igreja teve que sair. Embora primeiro que o prostíbulo. Menos mal que a realidade, parede meia. Graças a Deus, metade dessas realidades já não existem mais. Já foram resolvidas, teve gente comprando, fechando prostíbulo por ali, a Rua F já mudou totalmente a sua cara. Deu um pano para manga dos infernos. Mas que deu. E digo mais, agora tenho feridas que ainda não se curaram, porque o fechamento, mudança de uma atividade ou outra é fácil. Agora, uma situação, por exemplo, de oficina do lado de hospital ainda persiste. Por quê? Porque são atividades mais consistentes, que não vão da noite para o dia mudar. E é por isso que o município deveria caminhar correto desde o começo e nem permitir que a população fosse colocada para brigar. Isso é igual aquela história de dar um prato de trigo para 2 tigres. Oliveira, só para... Façamos justiça. Façamos com certeza. Justiça. Todas essas mudanças ocorreram sim na atual gestão. Olha aí. Certo? A partir do... O ácido está ponderado. Não. Sim, verdade seja dita. Você brinca aí com essa questão de acidez, nós trazemos a verdade nua e crua. Mas eu gosto desse posicionamento. A quem doer. Mas a questão é que existia um clamor muito alto naquela região do município, né, que é o setor F, onde
uma das primeiras propriedades adquiridas ali foi da minha família, certo? E que ao longo dos anos, das décadas, se tornou basicamente nesse marco, com essas características aí, você falou de currutela, por quê? E é uma coisa até que tem um plano histórico, porque na época do garimpo ali tinha muita circulação de garimpeiros e acabou meio que se tornando um ponto tradicional de encontro, né? desses garimpeiros, né? Então é uma questão histórica. E aí vem as outras coisas, né? Vem prostituição, e essas vem mudanças que ao longo do tempo se tornaram assim um transtorno para toda a sociedade, ocorreram nessa gestão, no primeiro mandato do Chico. Façamos justiça. Salvo engano, a Rua F para mim, né, que conheço a Alta Floresta há 45 anos, a Rua F foi sempre uma rua muito forte no comércio, certo? E foi uma das primeiras, inclusive, a surgir comércios de verdade. Na época em que eu cheguei em Alta Floresta, havia muitas compras de ouro naquela região, e já havia os prostíbulos, já havia os botecos, já havia tudo. Aí foram construir hospitais. Não virou uma confusão. Quem entende um pouquinho de história, gente, quem entende um pouquinho de aculturação e o quão prolongado é o processo de aculturação, quem já estudou sobre esse tema, vai entender o seguinte: cultura não se muda da noite para o dia. Não. Então, onde você tem uma região que ela foi marcada, por exemplo, tragamos aqui a título de exemplo, a prostituição, ela provavelmente continuará sendo uma referência por muitos anos. Se você fecha um prostíbulo, mas vai aquela situação da prostituição nas esquinas, ela vai tentar persistir aí por algum tempo, porque esse processo ele é um tanto quanto complexo e demorado para se mudar, não é da noite para o dia. E quando a gente cita esses conflitos aqui, às vezes pode passar a impressão de que a gente está gerando um burburinho ou fazendo questão dessas atividades. Ninguém aqui, penso eu não tenho nada contra o hospital, contra a oficina, contra a capela mortuária, até contra o prostíbulo, eu não tenho nada contra nada. Não se trata disso. Se trata que o município não poderia ter permitido que esses conflitos existissem. Se houvesse um plano diretor. Se houvesse o plano diretor. Oliveira, quer ver uma coisa mais grave do que isso? Da minha residência, eu moro aqui no setor H, certo? Da minha residência, eu ouvia claramente toda a sonorização que foi feita dentro da Expo Alta. Muito claro, eu via claramente. Aí eu te pergunto... Eu também. Eu te pergunto, construíram o maior hospital da região... Bem pertinho dali, verdade. Combina isso? Não. Não encaixa, na minha opinião não encaixa isso. Se daqui era possível escutar, imagina... Exato. Colado você imagina colado lá ao parque. É planejamento, gente. Planejamento. Pode parecer uma coisa boba, mas já que o Dani puxou para o lado da justiça aqui, a gente está falando, né, desse contexto do que é justo, vamos fazer justiça à história política de Alta Floresta. Vamos lá. Pode parecer uma coisa boba isso que o Josias acabou de colocar, mas o plano diretor é o que define nos mínimos detalhes algumas coisas que vão importunar a população, que vão causar o que a gente vai ver nessa reportagem, de veneno sendo aplicado e atingindo chacras. Tudo isso está dentro de um plano diretor. E aí eu faço lembrar historicamente aqui, Dani Bueno, de uma administração que até hoje, pelo que eu estudei da história política de Alta Floresta, tem minhas diferenças com a figura política de Robson Silva, o ex-prefeito de Alta Floresta. Mas me perdoem dizer, eu sei que teve marcas de muito atraso, muito se fala de carrocinha colhendo lixo na época dele, mas era outra época também, venhamos e convenhamos, dificuldades eram outras. As circunstâncias eram outras, com certeza. Agora, tem um detalhe. Quem foi o primeiro prefeito de Alta Floresta a investir fortemente no esporte, construindo quadras e pensando no futuro de uma juventude? Qual foi a administração que naquela época precisava ter um olhar sensível à assistência social, que embalou o que até hoje conhecemos como sopão da Dona Mariazinha? Quem foi a primeira gestão pública de Alta Floresta a enxergar, mesmo nos idos de 80, 90, no caso década de 90, que Alta Floresta precisaria no futuro de uma perimetral? E pensar que o setor industrial precisava ser, lá no Cidade Alta, levando em consideração as correntes de vento para não importunar a população com resíduos sólidos, que são os pós das indústrias, e o odor.
Quem foi a gestão pública que pensou tudo isso? Isso é que eu falo que é enxergar para além de um palmo diante do nariz. A Alta Floresta é muito grande e precisa começar a pensar nos grandes problemas do futuro. Senão a gente vai caminhar de forma retrógrada e quando os problemas estourarem, não tem mais solução, Dani. Como foi ali o caso da Rua F, olha o trabalho que dá. Porque tá todo mundo trabalhando, ninguém tem culpa daquilo ali. Nem as atividades têm culpa daquilo ali. E você falando aí, passou um filme na minha cabeça, né? E quando a gente relata algumas questões históricas do surgimento de Alta Floresta, e também, principalmente, essa administração do Robson Silva, quando você fala assim em questões acadêmicas, escolares, que a população precisa entender da história de Alta Floresta, eu vou muito mais além, porque eu não aprendi nos bancos escolares. Eu vivi tudo isso, eu vivenciei todo esse crescimento, o nascimento de Alta Floresta, a chegada da minha família desde aqui, de 1975. A primeira mulher contratada pela Indeco para cuidar do alojamento da peãozada que estava abrindo as clareiras e as picadas. Foi a minha avó, Dona Rose. Então eu aqui cheguei em 75 com 5 anos de idade, era uma criança e sou testemunha viva de tudo isso. Entendeu? Assisti todo esse nascedouro dos setores de Alta Floresta, do setor F, como agora retratei para vocês, dessas administrações, da gestão Robson Silva. Participei da campanha eleitoral como candidato a vereador. Qualquer hora a gente mostra aqui o meu santinho, né? Para quem se lembra, eu tinha um pseudônimo de Danny Boy. Olha só, rapaz, surpreendente para mim. Tínhamos um programa de televisão nessa emissora que se chamava Movimento Jovem. Essa família me proporcionou isso. Então, realmente, havia sim um planejamento mínimo, o bem maior de Alta Floresta, por parte desses primeiros gestores. E olha, existia uma parcela de carinho. Eu falei de uma pessoa aqui, Dani. No sentido, só para concluir, no sentido de imaginar Alta Floresta no futuro. Sim. Isso eu presenciei, não só como eleitor, como cidadão, eu presenciei dentro de reuniões políticas que eu participei dentro do grupo político. E é tão engraçado. E é muito bonita a história deles. É tão engraçado que hoje essa figura, que eu volto a dizer, tem minhas diferenças, tenho divergências de pontos de vista. Também tenho divergências. Mas a gente precisa fazer justiça. Justiça é justiça. Né? Hoje, a figura de Robson Silva é considerada, para muitos aqui, como uma figura atrasada, retrógrada, época de colonialismo, coisa do passado e tá. Mas é engraçado que até hoje não houve uma gestão capaz de superar o que o cara do passado, o retrógrado, tentou planejar. O senhor acabou de falar tudo aí. Gestão. Se o prefeito... Gestão eficiente. Se o prefeito não tem essa capacidade, ele tem que ter uma equipe. Certo? Preparar para frente. Que entregue para ele. Você quer ver? Olha, eu vou... Aqui, atualmente, é um sistema de equipe. Eu vou contar o milagre, mas eu não vou dizer o nome do santo. Hoje eu estou parafraseando. Né? Eu vou falar. Tá valendo. Tá valendo, né? Eu gosto disso. Você sabe que eu gosto. Claro. Sem contar o nome do santo, eu, chegando em Alta Floresta de volta, regressando para cá, eu fui visitar um grande amigo meu, que é um grande empresário, um fortíssimo empresário, certo? E um grande amigo meu, admirador do meu trabalho lá, dos primórdios, quando eu cheguei como comunicador, né? E aí, conversando com ele, ele me contou uma história triste. Ele me contou uma história muito triste. Eu falei, cara, mas pode ter acontecido isso? Ele falou, não só pode, como eu estava junto. O finado Edinho Riva, né, nosso saudoso Edinho Riva, como arquiteto. Arquiteto urbano. Como arquiteto urbano, deixou um projeto lindíssimo. De urbanismo. Um projeto lindíssimo em urbanismo, dentro de uma pasta, tudo pronto, entregou de graça na mão do atual prefeito na gestão passada, né? E eu tenho esse projeto lá em casa. Ele me entregou. Aí ele me contando essa história, ele disse, olha, cara, era o meu sonho ver aquele projeto do Edinho avançar. Ser executado. Mas sem um plano diretor, como é que você vai executar um projeto de urbanismo?
Não tem como. Então vai tudo na contramão. Primeiro plano diretor, depois projeto de urbanismo. E Alta Floresta, Oliveirão, meus amigos telespectadores, Alta Floresta, ela foi projetada para ser uma das cidades mais lindas, mais organizadas do país. Ainda tem jeito. E aí, quando a gente fala sobre o potencial turístico, que nós já falamos aqui, nós recebemos turistas do mundo inteiro nessa cidade. Aí eles chegam aqui, descem lá no aeroporto e dá de cara com o quê? Com aquilo. Com aquilo lá. Uhum. Uma rua sem acabamento, obra inacabada, um pedaço de chão. Terrenos cavucados. É um negócio descomunal. Inclusive, eu ia lá, eu queria pedir uma câmera e ia lá registrar a qualidade daquele terminal lá, que recebe o turista. O contraste. Na entrada da cidade. A porta de entrada de Alta Floresta é naquela condição. E isso é sério, porque, por exemplo, nós fomos a capital do esporte por esses últimos dias. É o nosso próximo assunto aqui dentro do Além do Fato. Mas como prometido, vamos assistir a reportagem que mostra como que um dos itens desse plano diretor faz falta hoje. Um desses itens é o zoneamento, delimitar o que é rural do que é zona urbana, delimitar o que é Arco Verde, setor de chácaras, do que é grande propriedade, onde vai ter uma incidência de aplicação de agrotóxico a larga escala. Tudo isso também gera conflitos no campo e, infelizmente, atingiu o setor de chácaras aqui do nosso município, deixando um rastro de prejuízo. A reportagem é de Guilherme Paes. Aliás, Arão Leite, perdão. Nossa equipe está no setor de chácaras aos fundos do bairro Boa Nova. São muitas chácaras aqui. E há um problema que o pessoal, os moradores estão vivendo há alguns dias. Uma situação que nesta área aqui do outro lado, o pessoal estava jogando veneno, usando um trator e um equipamento, que utilizam, chamado canhão. Estava afetando hortas, estava afetando pomares, muitas plantações. E mesmo com a reclamação dos moradores, a situação não era contornada. E eles entraram em desespero. Dona Sônia Greco está aqui ao nosso lado e ainda vendo que faz uma semana que esse trator passou aqui, parou depois de uma reclamação, de filmagens, de discussões, mas o problema, a consequência ainda está aqui a olhos nus, a gente consegue perceber. É um veneno muito, porque é 100 metros de chácara aqui. A minha casa é lá no começo do carreador, afetou lá na porta da minha casa, minha salsinha, minha cebolinha, minhas plantações de flores, foi afetado. Eu vejo o seguinte, que esse problema, alguns dias aí, vocês chegaram a fazer a reclamação, sim, mas o pessoal não resolveu, fizeram até filmagem da chácara de vocês. Sim, foi feito filmagem. Até a gente estava almoçando, eu vi um rapaz em cima de um trator, filmando aqui por cima da nossa chácara, eu corri para conversar com ele, Assim, conversar amigavelmente, E ele pulou do trator, entrou dentro e se mandou com o trator, não quis conversa. É um empreendimento que vocês acabam tendo como complemento, é subsídio, é subsistência e ao mesmo tempo um complemento da renda familiar. Sim, meu marido aposentou, a gente comprou essa chacrinha aqui, a gente planta aqui, por dia a gente tira de 50 a 60 reais por dia. De uma verdurinha aqui, uma verdura aqui, quiabo, giló, essas coisas, Que a gente não sabe também se vai fazer mal pra gente também, Vocês consomem isso aqui? Sim, sim. E o medo de perder tudo. Sim, tem um agrônomo, amigo nosso, falou que é 6 meses pra gente aproveitar a terra. E agora, o que vocês aguardam depois dessa manifestação pública? Então, meu marido foi conversar com o pessoal, foi muito bem atendido, lá no vizinho aí, foi muito bem atendido, disse que ia entrar em acordo. Então a gente está aguardando a ligação deles para ver. Nós estamos ao lado da Vanderleia do Nascimento Silva, é outra moradora do setor de chácaras, também afetada pelo problema. A dona Sônia Greco, ela até se emociona a falar da situação, porque a questão é de estar perdendo a sua plantação. Na sua chácara é o mesmo problema? É a mesma situação, tá? A gente está passando por uma situação muito difícil em relação a essas perdas, porque assim, a gente compra as mudas nossas ali, são todas mudas de enxerto, é um investimento, a adubação, Então é todo um cuidado. Aí simplesmente não tem um respeito, na plantação aí do lado e passou um tipo de produto lá que simplesmente acabou com a
as nossas plantações. Já ouviram algum sinal positivo de providências? Então, segundo uma reportagem que teve aí, né, eles ficaram de vir conversar com todos os moradores que foram prejudicados, mas, né, é uma coisa assim, que a gente tem que aguardar e esperar, mas até o momento agora a gente não teve nenhuma solução. Tem inclusive vídeo do momento em que eles jogavam veneno. Jogavam veneno usando um trator e esse canhão e acabou prejudicando aqui pelo menos 8, 10 chácaras aqui, todas prejudicadas com essa situação. É o desenvolvimento, porém, tem as consequências que poderiam ser, no mínimo, amenizadas. Obrigado ao Arão pelo registro e o Josias comentava comigo no bastidor agora, comigo e com o Dani, algo que eu também gostaria de pontuar aqui. E é por isso que é importante o plano diretor ser discutido, porque a gente não entra nessas particularidades. Eu tenho dó, sabia? Quem tá certo, quem tá errado? Poxa vida, tá todo mundo defendendo o seu. Tá todo mundo trabalhando. A gente falava da Rua F agora há pouco. Quem tá certo e quem tá errado? A oficina, o hospital, a capela mortuária, a lanchonete, o restaurante? Tá todo mundo trabalhando, não tem ninguém aí à toa, não tem ninguém vagabundando aí. Aí nessa situação específica, a mesma coisa. Quem tá lá também tá trabalhando. Agora, lógico, tem formas de se trabalhar para mitigar danos. A gente pode até criticar isso. Mas um plano diretor, se aplicado, nós nem teríamos esses moradores que são vizinhos em conflito, Josias Gomes. Eu tenho pena da pessoa que praticou, né, esse desastre, é um desastre, né? Sim. Tenho pena da pessoa porque, de repente, ela fez de forma muito inocente, sem saber o tamanho da gravidade. Olha, nesse período... E vai ter que pagar. Pois é. Provavelmente. O pior é isso. Nesse período do ano, nós temos fortes correntes de ventos aqui, né? São fortes ventos que passam aqui pela região nessa época. Então, tem que se cuidar muito, tá, pessoal? Ao aplicar um herbicida, inseticida, não tem o horário correto, tem o dia certo, a hora certa para isso, né? Já que não temos um plano diretor, vamos cuidar da nossa casa. Com certeza. Algum comentário complementar, Dani Bueno? Que haja, como a senhora lá do vídeo falou, realmente aí uma proposta de acordo, porque houve danos patrimoniais que precisam ser reparados aí, né? E que sirva de lição para que não venha acontecer novamente, né? Se repetir e aí... Tem o dano cessante também, né? Um ciclo. 6 meses para a terra se recuperar ali pelos estudos. Lucro cessante. Né? Então, vamos lá, vamos virar essa página, mas antes da gente virar essa página e ir para os jogos escolares, que é o nosso último tema de hoje, vamos para as participações. Agora há pouco nós fizemos aqui um chamamento. No WhatsApp já tem participação. Eu vou pedir, o Igor França, que está nos auxiliando hoje, você sempre fecha numa câmera naquela tela, para que a gente tenha a oportunidade de mostrar, né, aos de casa também a participação, deixar o registro da participação deles aqui, que é muito importante. Eu estava dando uma conferida aqui, a gente vai mostrar já já, no YouTube também teve participação, né? Mas nesse momento, já dá para pegar aí? No nosso WhatsApp, está participando com a gente o Raulino Clã, um grande abraço. Ele escreveu o seguinte: olá, boa tarde, Oliveira e os demais. Infelizmente não temos vereadores à altura para fazer o que é certo para a Alta Floresta. É a opinião do Raulino, principalmente no tocante àquele primeiro tema que nós tratamos aqui, da falta de manifestação dos parlamentares. Análise profunda. Análise profunda. Vamos dar uma olhadinha no YouTube? Transmissão do YouTube, por favor. Lá na zona de comentários, Igor França, fazendo uma gentileza, já chegaram também participações por lá. A gente agradece o carinho e a participação de todo mundo. E já convidamos, né, para que você participe também, faça parte aí da nossa programação. Zenaide, boa tarde, parabéns pelo programa e os assuntos abordados no programa. Curto muito, curto muito. Falando no aeroporto, a rodoviária não tem nada a ver com a cidade. Lugar maravilhosa, que amo. A rodoviária é um lixo. Me desculpe a sinceridade. Não tem nem que pedir desculpas, Zenaide. É um favor e um serviço que você está prestando, criticando. É um outro absurdo que nós temos em Alta Floresta. A rodoviária. Um terminal rodoviário que, pelo amor de Deus, aquilo ali é um lixão. É um negócio descomunal. Eu confesso para você, eu vim de colíder, de ônibus,
eu fiquei receoso de descer do ônibus no terminal rodoviário de Alta Floresta, que eu cheguei por volta da 00:30, 1h da manhã. Rapaz, aquilo ali é entregue para as cobras. Está entregue para as cobras. E eu, como um homem, olha o meu tamanho, né? Eu não sou pequenininho. Eu fiquei receoso, não com medo, né? Mas a gente fica receoso. Você imagina uma senhora. Com certeza. Ali você corre o risco, Oliveira, no terminal rodoviário, você corre o risco de ser assaltado. Não, ali já teve de tudo. Já teve de tudo. Invasão de estabelecimento comercial, quebra de vidro, já teve facada, já teve gente morta. E tudo sempre empurrando para debaixo do tapete. E até hoje houve dinheiro enviado no ano de 2023 pelo deputado Faisal. Escândalos de desvios. Simplesmente até hoje não apareceram, não refletiram em nada. Então, se for começar a falar, dá outro programa. Falar em deputado Faisal, permita eu abrir um parênteses aqui. Nós precisamos realmente de deputados locais. Precisamos de deputado que tenha um olhar local. Precisamos eleger deputados da região norte, que está aqui na nossa casa, para nos representar. Porque deputado que vem aqui colher voto e depois some, ele não vai nos ajudar jamais. Vai ajudar de forma pequena. Eu agradeço, inclusive, quero fazer aqui justiça, agradecer ao deputado Faisal pelo apoio que ele presta à região, não só para a Alta Floresta, ao Nininho, né, aos demais, o Catana, enfim. Mas eles não são daqui. Nós temos que ter representantes daqui, de Alta Floresta, da região. Essa é uma tecla que eu vou bater sempre. Precisamos de representantes legítimos, com olhar para nós. Isso passa pela formação de lideranças políticas, né? Que precisa amadurecer. Exatamente. Elias José, eu não te mostrei, mas te copiei. Tá lá no Facebook. Obrigado. Olha, tudo isso é muito importante porque a Alta Floresta, gente, ela em muitos momentos, pela sua característica de polo, a acolhe, recebe não só turistas de negócios, não só visitantes de uma forma geral, como também algumas questões que são de sua responsabilidade. Por exemplo, a saúde, regional. Segurança pública, regional. A educação, também somos um polo educacional de contexto regional, recebemos estudantes de vários lugares. E até no esporte. Olha essas imagens. São dos 4 últimos dias onde não passou despercebida a presença de delegações esportivas em Alta Floresta, oriundas de diversas cidades aqui da região do extremo norte. Os Jogos Escolares, etapa regional, mostra a força de Alta Floresta e a sua condição de polo também para sediar eventos esportivos, como é o caso da etapa classificatória para o estadual. E são milhares de atletas, Josias. Primeiro, eu gostaria, Oliveira, de fazer uma justificativa por que eu escolhi essa pauta, abordar esse assunto. Em 1985, quantos anos faz? Muitos anos, né? 1985. 41 anos. 41 anos. Eu tive o privilégio e eu não esqueço jamais disso, foi um feito inédito na época. Eu recebi um equipamento das mãos do diretor da emissora. Ele falou assim, cara, você é maluco? Você topa ir lá para Barra do Garças, transmitir, mandar as notícias de lá, os resultados dos jogos? Eu falei, é comigo mesmo, chefe. Eu era garoto e entrei dentro de um busão junto com aquela galera, todos jovens, e fui me divertindo, voltei me divertindo, dormi dentro do ginásio, em cima de um colchonete, todo mundo junto. É uma festa, é lindo demais. Quando se é jovem... Quando você joga. Hoje você está me chamando de qualquer paixão nos diverte. Rapaz, o cara. Não, hoje ele está inspirado. Não, hoje ele está inspiradinho. Depois eu chego com você. Não estou te chamando de velho, não. Eu acho que eu sou tão ou mais que você. Não, hoje eu realmente não daria conta. Você falou em 85, o Oliver não era nem nascido. Nem nascido. Então, eu tive o privilégio de fazer, inclusive ficou registrado, tá, gente? Estou falando de um feito inédito. A primeira transmissão externa de Alta Floresta foi eu que fiz. Olha, que bom. Eu fui o primeiro profissional, obrigado, profissional a fazer uma transmissão de uma região, inclusive, muito longe, né? Porque Barra do Garças. Lá já está na divisa de Goiás. Uhum. E eu fui fazer essa cobertura. E me apaixonei por tudo aquilo. Hoje nós temos a sequência, né, desses jogos, que acontece todos os anos. Eu acho lindo demais. Porém, de antemão, eu já quero dizer que falta aí também muita coisa. Falta muito apoio, falta incentivo. Eu não vi divulgação, não vi nada, absolutamente nada. Nós somos um veículo de comunicação, não recebemos nada para divulgar esses jogos,
para que esse ginásio, esses locais aí onde estão sendo sediados os jogos, pudessem receber um público. Muita gente não sabia e não Vou ficou fazer aqui sabendo. só uma ponderação, para não dizer que não teve nada. Nós, por iniciativa da linha editorial da casa, convidamos o secretário de esportes na abertura, no dia da abertura, para tentar suprir essa falta de divulgação que Oliveira, teve. quando eu me refiro à divulgação, um evento dessa magnitude não é um eventinho pequeno não, gente. São 900... Uma divulgação institucional, né? Uma divulgação institucional. São 900, deixa eu pegar aqui o número exato, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. 960. Tá difícil encontrar aqui. Enfim, são muitos atletas, muitos jovens envolvidos nos jogos, certo? 4 categorias foram disputadas, né? O voleibol, o basquetebol, o handebol e futsal. Equipes de 17 cidades participaram. 17 municípios. Não dá para falar todos, mas fala alguns, Josias. Não dá. Piacás, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá e vai. Monte Verde, Santa Helena, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Alta Floresta, a sede, né? Então, tá difícil para encontrar aqui os dados exatos aqui sobre o número de atletas participantes, mas ficou dentro na casa de quase 1.000 atletas participantes. Eu anotei aqui e acabei me perdendo. Enfim. Saiu também agora pela manhã. Tem capacidade, estou vendo aqui uma das nossas pautas, de mobilização de até 15.000 atletas em idade escolar, a mobilização geral desse evento, né? Se você for considerar a possibilidade, a capacidade geral do evento Jogos Escolares. Então, são muitas delegações envolvidas e o que chama a atenção é o seguinte, toda vez que isso acontece em Alta Floresta, hotéis, porque vem os pais de muitos desses atletas, nem todos ficam em alojamento, Dani. Alguns escolhem ficar em hotéis. Eles comem aqui, se alimentam aqui, sempre quando vem, eu lembro que eu participei de congresso, de retiro, inclusive um dos lugares lá na capital do estado de Rondônia, que são um estado que eu e o Dani conhecemos bem, me lembro de uma ida a Porto Velho, por exemplo, sempre tem aquele tempinho para ir dar uma passeada na cidade, dele dinheiro, gastar um dinheirinho ali, derramar um dinheirinho ali. Uma das coisas que move e a juventude em toda especial. Essa juventude é participar do esporte, né? Claro. Poder conhecer outras fronteiras. É uma outra questão, a disputa, é um outro fator, além da disputa. É um outro fator imprescindível, né? Porque ele tá essa chegada são 900, eu encontrei aqui, 960 alunos circulando aqui. De fora. Uhum. Você imagina 960 pessoas, né? São pessoas, são jovens, mas pessoas consumindo, se alimentando, né? Eles não têm a capacidade, não têm a condição de ficar em hotéis, eles geralmente ficam em alojamento e tal. Mas alguns ficam. Mas alguns ficam, né? Aí junto com eles vem também no total, estou colocando 960 pessoas envolvidas no total, certo? Então assim, ó, é um evento que merece toda uma atenção, principalmente do poder público. Gente, temos que apoiar, teria que ter divulgado esse evento, as pessoas deveriam estar sabendo para participar, porque tem muita gente que adora isso. Eu não estava sabendo. Eu não sei o que acontece com a Alta Floresta, que tudo aqui fica na surdina. Eu falei para o presidente, agora mudando um pouquinho eu falei para o presidente do Sindicato Rural, presidente, há necessidade de se divulgar a Tecnoalta. As pessoas querem ir lá, mas tem que ser divulgada, tem que colocar, vai ter isso, vai ter aquilo, a Tecnoalta vai acontecer dia tal. Ah, não, nós já fazemos mídia digital. Ok, mídia digital, ótimo, parabéns, é uma mídia ótima. Toda mídia conta, né? Toda mídia conta, mas com a força que tem a TV Nativa perante a comunidade e a região norte, gente, eu acho que falta muita questão de querer fazer o certo, o correto. Bom, gente, 14 horas e 28 minutos, aquela história do papo tá bom, mas não dá tempo para mais nada, né? Eu vou deixar o espaço para considerações finais hoje só para o Dani Bueno, porque nessa última discussão ele acabou falando menos aqui, e já se despeça, por favor, Dani. Um prazer, como sempre. Alta Floresta tá linda, tá maravilhosa, você vê aí, ainda continua recebendo toda a sorte de eventos, né, de todos os setores, Tecnoalta, esses eventos esportivos, mas precisa ser mais
rigidamente administrada. Por quê? Temos aí essa situação dessas denúncias que acabam envergonhando. E a Câmara Municipal é, sem dúvida alguma, vai ser a peça decisiva para que isso deixe a Alta Floresta melhor ainda. Cumprindo o seu papel, né? Obrigado, Dani. Josias, obrigado. Até amanhã. Obrigado, Oliveira. Obrigado a você, telespectador, nossos claros telespectadores. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã. O Além do Fato volta amanhã, se Deus quiser. Continue na Melhor, continue na Record. Vem chegando a novela Jesus, logo depois Cidade Alerta. E Guilherme Paes comanda o Cidade Alerta Alta Floresta às 17h50. Até a próxima. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela.